Voltei. Voltamos. Quando cai a live, o que acontece nos bastidores espirituais? É porque a vitória é grande. Já começa daí. Ai, que triste, caiu a live. Não pode. Isso é uma aprovação. Não, é com grande alegria, como diz Tiago, e a gente está estudando esta palavra hoje. É com grande alegria a passagem por tribulações. Agora, que alegria é essa, irmão? Que alegria é essa? Vamos chegando aí, deixa eu só esperar a galera entrar aí. Deus estava falando com você? Sim ou não? Eu consegui, eu acho que subir no IGTV, tá? Voltamos. Amém. Glória a Deus. Juju Correale, Palominha, Gleide, Josi Peps. Alô, Peps Portela. E aí, Juju? Juju, não conseguimos o FaceTime, Juju. Pronto. Voltou Letícia, Ana Carol, Elisângela, Fefe Lanzarra. Proativamente já botou no chat a passagem. Voltou todo mundo, será? É uma oportunidade de vitória. É isso aí. Ô, gente, ontem, né? Quem não gosta de tênis ou não... Mano, o Rafael Nadal, que é um grande atleta de tênis, ele começou o jogo dele perdendo de 2-0. Uma final inédita. Teve todo um contexto de dificuldade para ele chegar até essa competição. E quando ele vira o jogo com muita perseverança, e nós também estamos falando de perseverança aqui, na fé. Você coloca para mim? Por favor. E nós também estamos falando de perseverança na fé. É uma alegria maior se ele tivesse ganhado de 3-0. Para pensar comigo. Não é? Pô, tava 2-0. Ele virou... Está sem som? Ih... Tá sem som, gente? Não é possível. Tá sem som pra mais alguém? Pra mim está mudo. Só entra ali. Não está não. Ué. Normal aqui. Ah, então não. Se tá normal pra alguns e pra outros sem áudio, sai e volta. Escreve aí no chat pra... Sai do Instagram e volta no Instagram. Pra mim tá ok. Pra mim tá ok. Ah, não. Então vambora. Então vamos lá. A gente tava falando aqui... eu estava começando a contar a história rápida de Abraão, onde Abraão quis fazer a vontade de Deus e ele deu o primeiro passo. Ele deu o primeiro passo para fazer a vontade de Deus. E é um passo, por isso que ele não só por isso, mas por um dos motivos, imagina, ele largou tudo para trás. Largou a família, largou o trabalho, largou toda a história dele na cidade e foi fazer a vontade de Deus. E ninguém entendia, óbvio. Claro, se Deus falou pra você fazer uma coisa, como é que você quer que o parente, ou a amiga, o amigo, como é que você quer que entenda? Por isso que quando a pessoa fala pra mim, tá mudo. Não. Por isso que quando alguém chega pra mim e fala, Bruno, Deus falou comigo e eu tô indo fazer tal coisa, eu nem questiono. Oxi. Se eu questionar, Deus não falou comigo, falou foi com ela. Então vai lá e faz, ué. Como é que eu vou questionar? Você concorda? Não é forte isso? Presta atenção agora, já tá normal pra todo mundo. Beleza? Quem sair e volta de novo. Já escrevemos ali, vambora. Então, um beijo no coração aí. Então Abraão fez a vontade de Deus. Só que chegou no momento, e qual que era a vontade de Deus? Que ele teria um filho, e que através desse filho uma grande nação seria formada. E é só que Abraão foi andando com Deus, foi passando os dias, os tempos. Ele foi para uma terra que Deus não falou como ia ser. Não falou, mano, Deus não deu detalhe, velho. Deus deu pouquíssimos detalhes para Abraão. E pela fé ele foi. Só que aí chegou no momento que Abraão, ele teve medo, passou por uma provação, falou, meu Deus, eu acho que eu nem tô fazendo a vontade de Deus, porque nada tá acontecendo, cadê meu filho? Minha mulher não tá grávida. E aí Deus responde, da mesma forma que Deus está respondendo, ele tá
que ele respondeu para Abraão, ele responde para você no dia de hoje. Não tenha medo. Gênesis capítulo 15, versículo 1. Não tenha medo, Abraão. Eu sou o seu escudo e lhe darei uma grande recompensa. Falamos sobre recompensa sábado e domingo. Então, por que eu trouxe Abraão aqui? Porque Abraão passou por várias provações. E mesmo assim ele não paralisou. A alegria que Deus está falando para a gente ter essa alegria, buscar essa alegria, e é uma grande alegria, não é uma alegria humana. É a alegria de ter a certeza de que estou fazendo a vontade de Deus. Então, para você ter uma grande alegria no meio de uma provação, que vai produzir, como a gente leu aqui, perseverança, é necessário saber a vontade de Deus, ter clareza da vontade de Deus. Por isso que Tiago disse: se porém algum de vocês necessita de sabedoria, peça a Deus. Então ele não disse de forma solta: pede sabedoria para fazer alguma coisa, pede sabedoria para qual emprego. Você entende ou não? A verdadeira sabedoria que Deus está querendo nos encorajar a ir atrás hoje, desta semana, qual é a vontade de Deus sobre a minha vida? Quando você souber qual é a vontade de Deus sobre a sua vida, acabou, irmão. Não tem. Se ele mandar você, como mandou Abraão, sair de um lugar e ir para outro lugar, não precisa dar detalhes, Senhor. Eu já sei que você falou para eu ir, eu vou. Não, mas estou passando por uma provação. Tudo bem, vou continuar. A alegria que é uma gasolina, é uma gasolina que não acaba, não vai parar. É o Espírito de Deus, irmão. Por isso que Jesus ele escreveu que quando vier o Espírito da verdade, ele os guiará em toda a verdade. João capítulo 16, versículo 13. Jesus, antes de ir para a cruz, ele já estava falando do Espírito Santo. O Espírito que ele carregava. Jesus era cheio desse Espírito. O Espírito da fé, irmão. Da fé viva. Da fé de paternidade. A fé da certeza. A fé da eternidade. A fé de que a vida é uma só. E eu caminho para um lugar eterno. Eu e minha casa. Você e sua casa, em nome de Jesus. Então, tá aqui. Quando vier o Espírito, e já veio, esse Espírito já veio. Há 2000 anos atrás, na ressurreição de Cristo, num dia, só por curiosidade, chamado dia de Pentecoste. Quando vier o Espírito da verdade, e já veio, já. O que ele vai fazer? Ele vai guiar vocês em toda verdade. É o Espírito de Deus que mostra para você qual é a vontade de Deus sobre a sua vida. Então, para recapitular, ficou gravado em 2 lives, é porque a vitória é grande, porque eu creio que quando cai uma live é porque Deus está fazendo. Não que ele não faz quando não cai, mas ele faz de uma forma ampla, vamos chamar assim. O princípio da sabedoria é temer a Deus. Abraão temia a Deus, por isso que ele nunca parou, ele foi. Então, o caminho, Jesus está dizendo, é o Espírito Santo que guia em toda a verdade. Legal. Beleza, Bruno, eu quero o Espírito Santo. Então chegou o momento de você conhecer a linguagem da fé, a linguagem desse Espírito. A linguagem desse Espírito está escrita, é a Bíblia. Eu não consigo saber a vontade de uma pessoa se eu não conversar com essa pessoa. Dia após dia. Qual é a vontade da minha esposa? Para eu saber a vontade da minha esposa, eu preciso me relacionar com ela. Preciso ter intimidade. Para ela saber a minha vontade, ela precisa se relacionar comigo. Eu preciso me entregar para ela e ela precisa se entregar para mim. Eu preciso confiar e ela precisa confiar em mim. É assim com Deus. E quando a gente chega na presença do Eterno, desse Pai Nosso, com tanto temor e humildade, Senhor, eu não quero que seja feita a minha vontade. Eu quero saber qual é a sua vontade. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, Painho, papai, Father, papai do céu.
Qual é a sua vontade? Jesus, ele disse: bem-aventurados aqueles que fazem a vontade de Deus, porque eles estão completos. Essa é a alegria que Tiago está falando aqui, que não faz você parar no meio de uma aprovação. E pelo contrário, a cada aprovação será produzido o quê? Perseverança. E pra gente terminar, Tiago, ele usa, guiado pelo Espírito Santo, uma analogia como uma onda do mar. Quando então você for pedir para Deus, perguntar para Deus qual é a vontade dele, ou seja, isso é busca de sabedoria, buscar a vontade divina. Pedir sabedoria é igual querer fazer a vontade divina do Pai que estás nos céus, revelado no Filho Jesus. Então, eu tenho que ir até Ele sem duvidar, mas a gente duvida. Por isso que precisa caminhar com Jesus, para ao longo do caminho não duvidar. Porque se você duvida, será mesmo que eu estou fazendo a vontade de Deus? Será que Deus fala mesmo? Tiago está falando, você não passa de uma onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Que uma pessoa dessas não pense que alcançará do Senhor alguma coisa, sendo indecisa e inconstante em todos os seus caminhos. Porque a gente busca vários caminhos na vida. Irmão, não tem como eu não dizer isso para vocês, velho. O homem está à porta. Mesmo que ainda haja pessoas. É muito importante essa dúvida. Como ouvir a voz dele? Como ouvir que ele está falando com a gente? Pela fé. Nascendo de novo, Letícia. Mas como é que eu vou nascer de novo? Caminhando com Jesus de forma constante e decidida. Tá aqui. Eu estou caminhando há pouco tempo com Jesus. Eu tenho validado a vontade dele sobre a minha vida, mas tem tanta coisa pra gente viver junto ainda. Por isso que Jesus deixou a palavra dele escrita, a Bíblia. Porque cognitivamente os nossos pensamentos são alterados ao longo do caminho com Jesus. Por isso que eu acho que eu falei no final de semana, todo mundo que foi transformado por Jesus no Cola na Videira, nesse ministério que ele levantou, foram pessoas que decidiram e que são constantes nos seus caminhos. No caminho, quer dizer, não é no plural. Qual é o caminho? De conhecer essa verdade, de conhecer esse Espírito da verdade que guia a gente em toda a verdade. Como saber a voz de Deus? É uma pergunta excelente da Letícia. E essa era uma dúvida de anos na minha vida. Recebendo o Espírito de Deus, que me conecta com Ele. Todos nós somos corpo, alma e espírito. A vontade de Deus não vem sobre a minha vida de forma automática. A vontade de Deus sobre a minha vida vem ao longo de um caminho diário com Ele. Então, para isso, precisa ter decisão. Jesus falava, vem, e as pessoas iam. Tinha pessoas que queriam andar com Jesus e Jesus fazia uma pergunta e a pessoa desistia de andar com Jesus. Por quê? Porque ela não queria. Porque o coraçãozinho dela era indeciso. Então, por exemplo, Letícia, vou deixar uma tarefa para você e para todos que desejarem. Parabéns pela sua coragem de perguntar, porque muita gente tem essa dúvida, Lelê, e não pergunta. Essa dúvida é muito importante. E é uma dúvida geral, global. Tá bom, até quero, mas como que eu ouço a voz de Deus? Eu preciso saber que Deus é esse. Quem Deus é. Como Ele pensa. Quais são os pensamentos de Deus? Quais são os princípios de Deus? Como foi que Deus criou todas as coisas? Por que Deus desceu na terra? Por que Deus foi para a cruz? Por que Ele ressuscitou? Quais são as orientações de Deus sobre as dificuldades humanas? Casamento, divórcio, poder das palavras, perdão, comunhão entre irmãos. Nós precisamos ser limpos, lavados pela palavra.
É muito interessante, né? E como identificar que é a voz dele mesmo? Tomando posse da sua... Conhecendo e tomando posse da sua identidade. Como identificar a voz de Deus? Sabendo quem ele é e quem eu sou aos olhos dele. Identidade. Que gera intimidade. Como a Kenny escreveu. É só dessa forma. E a gente, ô Lelê, estuda os devocionais dessa semana, de sábado e domingo, a gente falou sobre isso. Jesus, ele disse, vão pro quarto, vão pro secreto, e lá, onde ninguém vê, o Pai que te vê em secreto, dará a recompensa. Abraão tinha muito secreto. Jesus tinha muito secreto. Jesus acordava antes da rotina dele para poder saber qual é a vontade do Pai. Por isso que ele dizia, tudo que eu faço aqui eu não faço por mim, eu faço pela vontade do Pai. Nada do que eu falo por mim mesmo, eu falo porque o Pai mandou eu falar. Mas Jesus, ele tinha uma rotina diária de ter uma intimidade, uma solitude, só ele e Deus, só ele e o Pai. Entende? É muito interessante como identificar a voz de Deus, sabendo a identidade de Deus, quem Deus é, e sabendo a minha identidade aos olhos dele, quem eu sou aos olhos dele. E ele diz para você, Letícia, e para todos dessa sala, vocês são tudo para mim, eu quero vocês andando comigo. E no caminho eu vou dizendo para vocês a minha vontade sobre a vida de vocês. E não tem dúvida sobre a voz de Deus. Agora, não significa que nós não seremos tentados, e eu vou fechar aqui, eu preciso ir embora. Não significa que nós não seremos tentados com as dúvidas. Abraão foi tentado. Abraão bateu quase 100 anos, olhou e falou assim, mas ainda não nasceu meu filho, e minha mulher já é estéril. Por isso que ele tinha que estar agarrado na videira, porque senão ele ia olhar de acordo com os olhos do mundo. E olhar de acordo com os olhos do mundo eu não escuto a voz de Deus, já era, aprovação eu estou fazendo cagada, eu errei alguma coisa, por isso que eu estou sofrendo aqui. É o olhar do mundo. Aí Deus, por isso que ele decidiu, deixa eu descer na terra e entregar logo o meu Espírito Santo, para fazer esse povo meu olhar de acordo com a minha vontade, olhar de acordo com os meus olhos. Então recebe o Espírito Santo agora, em nome de Jesus. Ele faz a gente ver de uma forma diferente. Então, ou eu sou reinado pelas dúvidas, e aí eu sou que nem uma onda do mar, impelida, indecisa, inconstante, ou eu vou olhar de acordo com o reino de Deus, de acordo com o Espírito de Deus, que me traz paz, alegria e certeza. Agora, eu busco isso todo dia, gente. É isso que talvez alguns não entendam. Pega isso aí, Letícia, e todos dessa sala. Eu gosto dessa menina, que ela é corajosa. A gente, talvez, olha, avalia, faz uma avaliação. Será que eu estou sendo decidido e constante em buscar saber a vontade de Deus que está escrita e que traz o Espírito dele para mim? Jesus disse, as minhas palavras, que está escrito, são Espírito e são vida. Por isso que se eu dizer para você, não tenha medo, não significa nada. No máximo que eu posso fazer é te motivar para você não ter medo. Mas isso não é constante. Isso não é só um momento que eu vou te motivar para que você não tenha medo e vá lá e fazer alguma coisa. Mas quando Deus abre a boca e fala pelo Espírito dele, através da palavra dele, ei, não tenha medo, vem saber a minha vontade. Eu só preciso que você decida e seja constante em querer me conhecer. Foi isso que mudou a minha vida, isso que me trouxe a minha família de volta, isso que me fez entender a minha identidade, isso que fez entender depois, ao longo do caminho, a vontade de Deus sobre a minha vida. Não foi da noite pro dia que ele me falou qual é a vontade. Eu precisei decidir e ser constante. E eu fecho agora aqui. Avalia vocês. Eu tô sendo... Agora seja sincero.
olha para a semana passada, olha para 2021. Eu não sei como é que você vai fazer essa avaliação. Isso é uma avaliação individual. De fato, você está sendo constante e decidido em ler a Bíblia, orar, meditar, ouvir a palavra de Deus, porque somente ouvindo a palavra de Deus, que é o que você está fazendo aqui, que faz com que a fé seja ativada aí. Não tem outra maneira da fé vir, do reino vir, da vontade de Deus vir, se eu não ouvir a palavra. Só que a gente não aprendeu a ler a palavra de Deus, que é a Bíblia. A gente não aprendeu, então a fé se aprende, a palavra de Deus se aprende. Estamos aqui aprendendo. Agora muitos chegam para mim e falam: Bruno, prepara aí um PowerPoint pra gente resume aí. Resume o que, moça? Se o segredo é andar com Jesus, se o segredo é andar nisso daqui, sem querer estocar conhecimento, sem querer se preocupar com o dia de amanhã, eu quero só saber hoje, o que você quer falar comigo hoje? E eu pergunto para ele todo dia, irmão. Se eu parar de perguntar, meu dia é péssimo. E o que ele me disse para mim foi exatamente essa palavra de Tiago, capítulo 1, versículo 2 a 8. E aí eu tive algumas conversas com ele agora no chuveiro, depois de acalmar minha filhinha, que agora já voltou a chorar, que eu acho que ela fez cocô. Ô Lelê, você consegue entrar hoje no Zoom? À noite? Não, entristecer a Deus me afastando, me revoltando. Ué, ele não mudou. Você fica mal por isso. E eu te entendo. Você tá sendo só uma jumentinha desgovernada, né, filha? Eu já te conheço, então com ela eu posso falar assim. Mas ele continua te chamando de filha amada e aceita. Vem de volta, porque tudo isso que você está vivendo de revolta, tudo isso que você está vivendo de afastamento, já faz parte de um testemunho, porque milhões de pessoas vão e voltam como uma onda do mar. Vai e volta, vai e volta, vai e volta. Tudo bem. Mas o dia que você nasce de novo em Cristo Jesus, isso vira como um testemunho. Aí Deus vai trazer pessoas para falar com você, Letícia, para poder falar: eu tô me revoltando, Letícia. Eu vou e volto, me afastei de Deus. Aí você vai falar: ei, peraí, eu te entendo. Eu sei qual é essa sua dor. Vem cá que eu quero falar com você. Acabou. Ah, que glória. Olha como é incrível pensar dessa maneira e ter a certeza disso. Eu tenho essa certeza, depois de tomar muito na cabeça. Vocês percebem? A fé se aprende. Eu vou dizer só de novo e eu terminei aqui. Precisa ter decisão. Precisa ter constância. Talvez agora alguns entenderam e outros já entendem, tá aqui na live, já entende de que o segredo é todo dia ser constante. Em tudo na vida é ser constante, não é? Por que a gente não consegue ser constante na palavra de Deus? Porque eu não consigo ser constante. No início você tem que forçar um pouco, porque não vai vir natural de você querer ler a Bíblia, de querer orar. Oxe, é só se avaliar. Quantas vezes você orou a Deus ontem? A semana passada? Quantas vezes você orou? Aí você pode dizer: ah, Bruno, eu tô em oração o tempo todo. Eu tô lavando louça, eu tô orando. Eu tô dirigindo, eu tô orando. Ah, é? Que legal. Mas não é essa oração que eu tô falando. Essa oração eu entendo. Mas não é essa que faz com que Deus fale a vontade dele para você. Sabe qual que é a oração? É no secreto. É tendo um tempo para ele. E a gente não dá esse tempo. Cara, como eu demorei de entender isso, cara. Vocês conseguem entender o que eu tô dizendo? Como eu demorei de entender isso, cara. Eu só vou saber que Jesus me ama se eu for pro secreto. Se eu tiver uma solitude com ele. É como meditar. Você não medita assistindo Netflix? Você não medita com o Zap na mão? WhatsApp? Você não medita com o Instagram na mão? Você medita, no máximo, deixando uma música, fechando seus olhos e ficando um tempo. E no início é desconfortável para o ser humano, porque vem pensamento. E a meditação ensina a gente a esvaziar. E sabe o que Jesus ensina? A gente esvaziar, mas se encher da presença dele. Não vai ficar vazia, não vai ficar oca. Agora eu preciso que você se esvazie e clame e busque se encher da minha presença.
Agora, de novo, eu vou dizer, e cara, tem gente que se irrita com isso, eu também me irritava. Que eu nem sei se irrita. Já irritou minha esposa uma época. Eu vou dizer de novo a mesma coisa. Tem que fazer isso todo dia. Não é nem doutrina isso, é o fato. Jesus fazia todo dia. E ele me ensina a ser imagem dele. Ele quer que eu seja a imagem dele. O Pai Nosso quer que a gente seja como o filho dele mais velho, Jesus. O filho mais velho. Desceu na terra como único filho, mas subiu aos céus com um plano perfeito chamado Espírito Santo, reconciliando com os órfãos. Vem, é tudo órfão, mas vem para minha presença, porque vocês vão nascer de novo sendo filho, aceito, amado, mas vivendo isso, com a certeza disso. Vem, arreia. A minha filha chora às vezes e fala assim, arreia. Arreia. Então, é a mesma coisa, eu vou dizer de novo, é todo dia. Porque eu vou dizer de novo, se eu não faço isso todo dia, esquece. E quem ouvir ter a família de volta, restaurada, estabelecida, vida pessoal, vida profissional restabelecida, são pessoas que buscaram e continuam buscando de forma decidida. Pessoas decididas a matar a carne pela presença do Espírito Santo. Nós vamos falar mais sobre isso hoje à noite, porque talvez você não tenha consciência. Então hoje às 19h30 a gente vai estar junto, tá? Vou fechar agora aqui. Hoje às 19h30 eu convido. O link tá na bio. Você vai clicar em Família JC. Você vai entrar no WhatsApp da família. Você não precisa ficar vendo as mensagens toda hora. Mas lá a gente centraliza de uma maneira mais organizada o link das reuniões. É gratuito. Todas as segundas à noite. E Deus já colocou o assunto de hoje à noite. E eu quero ver vocês lá. Eu quero que a gente se olhe nos olhos. Eu quero que você escute testemunhos. Eu quero que você se engaje, que você busque incansavelmente. Priorize ele na sua agenda. E existe um romper sobre... Muitas vezes a gente acredita em Deus, eu era assim. Quer fazer a vontade de Deus, mas continua fazendo a vontade da carne. Dos desejos. Eu era esse cara. Oxe, moço, eu tive um encontro com Deus em 2016. Deus falou, tudo que a gente está vivendo hoje, Deus falou lá em 2016. Deus é um Deus de promessa, Ele prometeu e Ele cumpriu. Mas só cumpriu depois que eu parei de querer desejar a minha carne. Porque depois do encontro que eu tive com Deus, eu voltei para a prostituição. Eu falo isso aqui. Nossa, mas você fala isso tão tranquilo, eu acho que nem é verdade. Já pensaram assim? Tadinho de você, está sendo dominado pelo Lúcifer. Mas fique em paz, que eu vou orar pela sua vida. Mas eu falo isso com muita tranquilidade e muita alegria e com muita certeza de que todo mundo que chega aqui no Cola na Videira são pessoas que, por mais que elas não entendam ainda, mas são pessoas que serão resgatadas pelo Evangelho. Não por religião, por Evangelho, por boa notícia, chamada Jesus de Nazaré, pelos ensinamentos dele. Ainda que demore um tempo. E demora mesmo. Porque é como um plantio. Até a semente demora um tempo para nascer e dar fruto. Imagina a palavra de Deus. Tem um tempo para produzir fruto aí dentro. Aí. Agora, precisa ter uma decisão e uma constância. Desejo de matar a carne. Eu fui desejar isso só anos depois. É forte. Então eu te espero hoje às 19h30. A pendência nunca é de Deus, sempre é nossa. A dificuldade sempre é nossa, nunca de Deus. Os medos, as dúvidas sempre são nossos, nunca de Deus. Agora o que é fato é, Ele responde. E sem fazer diferença entre pessoas. Mas Ele responde à vontade dEle, não à sua. E não a minha. Oxe, quantas coisas eu tive que fazer junto com a Bruna e continuamos assim. Onde a nossa carne não quer. Mas Deus mandou, então a gente vai ter que ir. Pai, em nome de Jesus, Pai nosso, abençoe essa pessoa. A bênção que eu peço para você, Jesus, não é um carro, não é uma
nem uma família, não é uma cura de uma doença. Nesse momento, não. Nesse momento, Jesus, o meu único pedido, porque foi a tua palavra de hoje, é que o Senhor possa dar um spoiler, ou dar um cheiro, dá um sinal, faz alguma coisa, para que essa pessoa possa saber a tua vontade. Ô Senhor, desce o céu na mente dessa mulher e desse homem, na presença do seu Santo Espírito, que trabalha na nossa mente, que faz a gente andar por uma fé não de arrepio, não uma fé emotiva, não uma fé sentimental, mas uma fé racional de certeza do que está escrito. Eu quero andar como Abraão andou, eu quero andar como Davi andou, eu quero andar como os homens de fé andaram, eu quero andar como Jesus andou, na certeza, ainda que nós sejamos provados, há uma alegria disponível para nós todos os dias, e esta alegria vem do Senhor. Então, Pai, da mesma forma que o Senhor tem me dado, da mesma forma que o Senhor tem me dado essa alegria, que é uma alegria de certeza das suas promessas, não é uma alegria condicional, se está chuva ou se está sol, se tem problema ou se não tem problema. A alegria incondicional que somente o seu Santo Espírito entrega, como diz o apóstolo Paulo, eu peço que o Senhor entregue para essa pessoa. Não deixe ela se afastar mais não. Pega ela, laça ela, já lacei, tá bom. Em nome de Jesus, saia daqui, você homem e mulher, guiado pelo Espírito Santo. E eu te espero às 19h30 para mais um tempo de presença da Palavra de Deus. Tá bom? Então você vai entrar no link da bio. Clicou no link, vai vir uma página. Esta página você vai ver na tela. Família JC. Clicou. Entrei no grupo do WhatsApp. É isso aí. Entra lá. Só para você receber a comunicação dos encontros. Ou se você quiser interagir, você interage lá. Tem um monte de gente. Fique em paz. Aí às 19h30 será um pouco antes enviado o link. O Paulo envia esse link. E a gente se encontra olhando nos olhos. Você tem fome e sede para isso? Você tem vontade para isso? Você tem decisão para isso? Então eu te espero às 19h30. Bruno, mas a pessoa, você viu? Ela queria ir e não veio. Oxi, não veio porque não tem fome, não tem sede, velho. Deixa ela. Não veio porque não tem necessidade. Porque se tiver necessidade, vem. As pessoas que são transformadas pelo Evangelho vão aonde Deus manda. E se Deus está tocando no seu coração, vem. Aonde a palavra de Deus é dita, tem que ir, irmão. Agora eu só vou caso eu tenha fome e necessidade. E às vezes Deus deixa a gente passar necessidade e fome, no sentido de anseio de alma, para que a gente vá até a presença dele de forma incondicional. Um dia eu estava dando uma palestra no Rotary Club 2020. De repente eu vejo lá o Odelei. Comentei por alto uma live que eu ia dar uma palestra lá no Rotary. Ele apareceu lá, deu um jeito e apareceu. Naquele tempo era um homem destruído em todas as áreas da vida dele, praticamente. Agora vai ver ele hoje. Ele colheu o que plantou. Hã? Ele buscava. Mesmo que a realidade mostrasse outra coisa. Abraão, em vários momentos, a realidade mostrava ele no deserto, ele em Canaã, sendo a Canaã, que era a terra que Deus prometeu, toda dominada por outros povos. Ele olhava para o lado Sara, ele olhava para ele, só via o que? Velhice. Ele olhava para Sara e via o que? Velhice e esterilidade, estéril. Olhava para as coisas dele, animais, tal, tenda, a casa que ele montava, mas ele não via a promessa de Deus com os olhos físicos dele. Não via. Mas ele persistiu, ele continuou, ele buscou, porque ele ouviu a vontade de Deus. Quando você ouve a vontade de Deus, você já sabe que vai demorar um tempo para que ela se concretize. Você já sabe que você vai andar não vendo,
Isso é fé. Mas de repente, o céu desce. De repente, nasceu Isaac. E de repente Deus falou, agora eu quero que você sacrifique seu filho. Você vem? Vou. E foi. Por isso que ele é o pai da fé. E Deus sacrificou. Na hora H lá, Deus falou, calma, já sei que você quer a minha vontade incondicionalmente. Quem é o homem? Imagina, eu não tenho essa fé ainda não, irmão. Eu quero ter a fé de Abraão. Agora, cuidado para você dizer que você quer ter a fé de Abraão. Porque Deus vai colocar a situação para você viver como Abraão viveu. Então pense bem, por isso que Jesus disse. Jesus era tão top que ele falou assim, então peraí, uma pessoa que vai construir um prédio, ela avalia, ela pensa, ela olha os recursos que ela tem, tá escrito, Jesus disse isso. Ela não fala assim, vou construir um prédio na emoção. Ela avalia se realmente ela quer construir um prédio. Jesus disse isso num contexto de andar com ele. Você quer andar querendo fazer a minha vontade? Assim como diz a oração do Pai Nosso que eu ensinei para vocês? Então, pense bem. Avalie. Porque você vai andar em muitos dias da sua vida não vendo nada. Mas em todos os dias eu te entrego o maná, eu te entrego o meu pão, eu te entrego o meu espírito, que faz você com grande alegria continuar. Você tem que desejar viver essa fé. É possível. Agora é o Bruno Carne falando. Já orei, já foi, resenha já foi, boa semana pra vocês. Agora só uma resenha. Você tem que querer isso, cara. Não é possível que você não quer essa fé. Não é possível que você ainda pensa que isso é um ritual, que isso é um fanatismo. Não é possível que você ainda pensa que isso é uma religião. Não é possível. Agora, busque uma igreja, né, gente? Oxi, tem que ter um... Aqui a gente tá ao vivo todo dia. Por isso que eu tô desejando pra Deus. Deus botou um desejo, na verdade, a gente tá orando e tá aguardando. A gente quer poder se encontrar no mínimo uma vez por semana com vocês aqui em São Paulo, ou aonde Deus mandar ir. Porque a gente tem que se ver pessoalmente. Tem que fazer o contexto da igreja girar aqui no Colônia Videira. Conceito. Não a religião. Porque ele nunca pregou religião. Nunca teve escrito, isto é uma religião. Nunca. A Bíblia é a palavra de Deus. O Deus vivo. E a gente está desejando. Pela fé a gente já vê. A gente reunido. A gente junto. Eu, minha esposa, agora minha filha, Bruna, Betina e Bruno. Junto com vocês. A família JC reunida em nome de Jesus. Por ele e para ele. Para quê? Para que um ajude o outro nessa caminhada da fé. Porque não é fácil. Não é fácil para a carne humana. E nós somos carne. Por isso que a gente decide andar juntos, se enchendo do Espírito, que sempre vence a carne. Agora, se eu acordo e não me encho do Espírito, quem vai vencer no seu dia? A sua carne. A sua vontade, seus desejos, suas angústias, seus medos, suas preocupações, suas dúvidas, suas revoltas. Por isso que hoje às 19h30 eu creio que o céu vai descer. E nós vamos junto. Eu vou estar em oração o dia inteiro hoje, conectado com isso. Para que à noite Deus possa te dar uma resposta nova. Para que Deus possa te entregar algo novo. Sobre essa guerra entre carne e espírito. Tem fé para vir? Tem vontade para vir? Então eu te espero às 19h30. Beijo no seu coração. Fica com Deus. E tamo junto, colado na videira. Josi Peps, Márcia Oliveira, Jeane, Diana, Tina, Ana Carol, Andréia, Jonathan, Tati, Arlete Borges. Ô Arlete, você não é filha da... Você não é filha da... Esqueci o nome dela. Então você não é. Kênia, Tina, seja bem-vinda, viu, Campos? Yara Campos, seja sempre bem-vinda aqui, tá? Elizabeth, Lumayuma, Dani Nakamura, Camila Oliveira, Paulão, a Renatinha de Duque de Caxias, Ieda, Leia, Letícia, Fefe Lanzar, a Tati DBO. Espero vocês às 19h30. Tamo junto. Se você puder entrar só às 8, você entra às 8, mas a gente vai começar às 19h30. Tá bom? Uma semana abençoada para todos nós, em nome de Jesus. Amém.